Vocês estão me ouvindo bem, né? Ok? Então é assim, na semana passada, vamos lá, vamos começar lá de fevereiro, quando vocês vieram, né, presencial. Lembra que vocês vieram dia 8, né? Aí a gente teve né, separou as turmas, formou 3 grupos, né? E aí e a gente começou a trabalhar com química. Alguém está lembrado qual foi a primeira matéria que eu passei para vocês? O primeiro assunto, conteúdo que eu passei para vocês na sala? Alguém está lembrado? Dos segundos? Ninguém? Não foi misturas? Mistura? Não foi? Segundo? Foi. Tá ok. Tá. Então, a gente começou aqui no presencial, a matéria que eu passei para vocês foi misturas, né? Depois a gente conseguiu trabalhar com 2 turmas, a gente deu para terminar o tema, e a outra turma, que seria a próxima, né? Que só chegou a vir uma vez, não deu para terminar, né? Mas aí eu dei uma geral quando eu entrei na próxima aula, que foi a primeira que a gente trabalhou aqui com vocês, né? E aí depois a gente teve outro tema, que já foi aqui no MIT, que foi estudo das soluções, certo? Foi a primeira, né, no caso aqui, do MIT, né? Que foi a segunda atividade, tanto que vocês têm aí, primeira, segunda, e vocês começaram no MIT na segunda, tá ok? A terceira foi qualidade da água, né? Concentração de poluentes, essa foi a aula que vocês tiveram 2 semanas atrás, né? Com a professora Edjane, né? Então, hoje a gente termina o assunto de água, mas na próxima aula a gente vai trabalhar sobre as etapas, né? A gente vai trabalhar, hoje a gente vai trabalhar só a parte, por exemplo, onde estão essas águas, as fontes dessas águas, né? Onde ela é coletada para ir para o tratamento. E aí, alguns produtos químicos que é utilizado nesse tratamento, né? E depois na próxima aula, a gente vai entrar nas etapas, né? Que são 9 etapas, desde da hora que está começando a captar essa água, né? E até a distribuição, certo? Então, há um processo, há processos, né? Nessas etapas. Tem etapa que é bem mais demorado nesse processo, porque não tem simplesmente um único processo ali. E, às vezes, depende do tempo, né? Então, as etapas, quando a gente começa a trabalhar, é importante a gente prestar atenção em cada etapa, quais são né, o que se faz ali, né? Até ela ir para a próxima etapa. Então, são 9, né? Isso aí demora um pouco, porque a gente vai detalhar um pouco de cada uma, para a gente não ficar assim em dúvida, tá ok? Não ter dúvida no final da aula. E aí, né, terminando as etapas, e aí nós vamos partir para outra disciplina que vocês têm aí no caderno de vocês, você deve estar acompanhando, né? Tudo isso que nós estamos fazendo aqui está nesse caderno de vocês, caderno do aluno. Esse caderno vocês levaram. Eu não sei se todos conseguiram levar naquela... Eu lembro que vocês foram fazer filinha lá, 1,5 metro de distância, lá para pegar esse caderno, lá embaixo. Estão lembrados? Alguém não tem esse caderno em casa? Chamado caderno do aluno. Eu. Você não tem? Então, o importante era você entrar em contato com a Valquíria para ver qual o dia que você pode vir retirar esse caderno. Por quê? Esse caderno é referente a todas as disciplinas, não é só química, né? E a gente trabalha com esses conteúdos. E quando você pega esses conteúdos e vai lá no CMSP, é o mesmo assunto, né? Então, a gente não muda, e cada um prepara a sua aula, mas o tema sempre está ali, tá? E talvez vocês vão ser cobrados quando vocês voltar com esse caderno também, porque vocês têm lá questões que vocês vão resolver, né? Pouco texto, mas tem muitas questões. Tem matéria lá que você tem 8 questões, para ali você responder com ela. O texto, geralmente, a gente deixa
para a pesquisa, né? Então, quem tem dúvida diretamente no questionamento da apostila, dessa matéria, você vai lá, faz uma pesquisa em livros, né? Aluno tem livros didáticos, tem praticamente todas as matérias que estão no caderno estão lá no livro didático. Quem não tem esse livro, vai na internet e pesquisa, né? Tudo bem? Então, é isso aí. A nossa atividade hoje é atividade 4, Química, segunda série, ensino médio, certo? Preparado, administrado, professor Herô. Conteúdo, tratamento de água, certo? Nesse tema, se a gente for pegar esse conteúdo, está no tema chamado água, simplesmente água, que é o estudo da água. Então, nós começamos aí, desde o primeiro dia, já falando um pouco de água, né? Quando a gente trabalha a mistura, a primeira coisa que a gente pensa no solvente é a água, né? Lembra que eu passei para vocês que a água é um solvente universal. Por que ele é chamado de solvente universal? Ele é bem utilizado, né? Já podemos dizer, o planeta Terra usa dela. Não tem local que não se usa dessa água para trabalhar como solvente. Agora, tem produtos que a gente trabalha, por exemplo, com álcool, éter, acetona, né? E aí você tem outros solventes. Mas a água é considerado um solvente universal. É o solvente universal. Ok? O objetivo da aula, identificar os solutos, como a substância em menor quantidade e entender a importância do tratamento da água. Então, podemos passar a melhor fonte de água. Essa fonte é uma fonte que tem água pura, mas ninguém deve tomar dessa água sem passar pelo menos por um tratamento. Se não passar por todas as etapas, mas pelo menos algumas etapas essa água vai ter que passar. Por quê? A água é fonte de vida, certo? Se você tem uma água que ela está diretamente da fonte, você pega essa água e vai tomar dela, que muita gente faz isso, mas isso é pessoal, né? Pessoal que não tem esses recursos de tratamento, mas mesmo assim, hoje ele já tem o conhecimento que não deve tomar essa água e ele faz um tratamento em casa, né? Por exemplo, ele pinga lá o hipoclorito de sódio e aí ele consegue fazer um tratamento pelo menos biológico, né? Porque senão ele vai tomar essa água e vai pegar uma doença aí, sem saber de onde vem, certo? Agora, imagina a água que a gente bebe aqui nas grandes metrópoles, né? Você tem aí água de venenos, praticamente. Se você tomar ela do jeito que ela está, praticamente você está tomando uma dose de veneno ali. Então, ela tem que passar por já digo, todas as etapas, né? Até a hora de chegar à distribuição. E essa distribuição, é tanto assim, que a água é um bem universal, certo? O que a gente paga com ela? A gente paga só o tratamento e a distribuição. Então, isso que a gente está pagando aqui no caso do estado de São Paulo, na capital de São Paulo, que é o município, é a Sabesp, né? Então, a Sabesp tem o trabalho dela, nesse sentido da água, é fazer o tratamento dela. E aí, fazer a distribuição. Então, se você for discutir com alguém que vai trabalhar sobre os recursos naturais, ele vai falar para você, ó, a lei, né, por lei a gente não deve pagar pela água, mas nós estamos pagando pelo tratamento dela, o serviço da Sabesp, tá ok? A habilidade aqui é identificar e explicar os procedimentos envolvidos no tratamento da água, tá ok? Próxima tela, por favor. Sobre a aula, né? Então, a gente sempre coloca esse tema aqui para a gente saber o que nós estamos fazendo com essa aula, né? Nessa aula serão abordados aspectos que fazem parte do trabalho com uma das habilidades, que é essa habilidade que eu acabei de citar aqui, né? Essa habilidade é a habilidade de química, relacionados ao tratamento de água para o uso doméstico e no sistema produtivo, certo? Sempre nós vamos falar desse sistema produtivo, talvez nós vamos até o final do ano falando dele, né? Porque é o que faz parte, a química é isso, produzir, analisar novos materiais, estudo de novos materiais, formação de novos materiais, reações ali, transformações ali, né? Então, o tempo todo, a química faz isso, né? A química já diz, né?
A química estuda a matéria e sua transformação, certo? Então, é o que nós estamos fazendo o tempo todo, ok? E isso não fica só em cargo da química em si. Tem outras as áreas que estão ali, né, em volta ali. Né? Formação de energia, a própria física, né, que você está trabalhando ali junto com a química, a própria biologia, né? A biologia é estudo da vida, então a vida está ligada a tudo isso que a gente faz, o tratamento da água, o uso da água, né? Aí não pode separar uma coisa da outra, não tem como separar tudo, dizer isso aqui não se mistura, não. Sempre estamos ali, né? Acabando uma hora ou outra, entrando, aí, inclusive em temas de outra disciplina, né? Para explicar aquela disciplina específica, você precisa de outra, né? De uma explicação, por exemplo, da física para explicar a química e até da biologia, né? Tá ok? Então, só assim, como já foi passada a semana passada, a aula passada, a água é um bem precioso, isso não podemos negar, né? Muito utilizado para o consumo humano, certo? Então, esse consumo humano, então, aí a gente não ficamos aí pensando só no consumo humano, assim, doméstico. Vamos pensar lá fora, na indústria, né? As empresas. O tempo todo a gente está utilizando de água. Tem empresas, uma das matérias-primas é a água, né? Existe uma preocupação da coleta dessa água, né? Até quando ele vai ter, essa empresa vai ter esse bem para ele trabalhar os seus produtos, formar os seus produtos e pôr isso no mercado. Então, o que é que eles fazem? Ele busca dessa água, faz o tratamento adequado para aquele fim que eles estão fazendo, né? E depois eles vão fazer um outro, depois de uso, eles vão armazenar essa água em algum local, a gente chama isso de tem pessoas que chamam piscina, piscinão, né? Mas não é aqueles piscinões que a gente vê nas ruas, não, né? Que a prefeitura faz, não. São piscinões que eles fazem um reservatório, né, dessa água, e aí depois vem alguém tratar dessa água, certo? Porque ela está contaminada. Eu não vou liberar, a empresa não vai liberar uma água que está contaminada para o nosso meio, né? Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão fazer um tratamento e tem empresa que faz o tratamento e volta a utilizar dessa água, né? Às vezes não dá para fazer mais do que ele fez, o que ele fazia com aquilo lá, né? Com essa água digamos, do primeiro uso, mas dá para fazer outras coisas, né? Inclusive, até para funcionamento de caldeiras nas indústrias, a água precisa de um tratamento, né? Porque ela precisa tirar os minerais pesados para não dar problema na hora que ele for utilizar dessa água para transformar a água em vapor para fazer funcionar as caldeiras, né? A caldeira da empresa que precisa dela para a produção, certo? Então, ela é usada, né? Além do consumo nosso em casa, do consumo diretamente cada um de nós, né? Ela é usada também em lazer, né? Limpeza de automóveis, limpeza de rua, né? Utilizada de uma maneira ou de outra. O que der para fazer de tratamento para ser utilizada, se faz, porque a gente não pode ficar só tirando a água e não, né? E não fazer um uso que a gente deveria fazer para não usar daquela água que está lá, digamos assim, a água limpa, né? Água mais natural, certo? Então, é em busca dela. Então, por exemplo, para lavar final de feira, né? A prefeitura passa lá com aqueles caminhões de pipa, e ela faz aquela lavagem da rua, ela tem aquela água como água tratada para aquele fim, né? Então, talvez, se eu precisar daquela água ali para fazer um outro tipo de serviço, eu vou ter que fazer um tratamento dela, certo? Mas também eu não posso chegar com água dentro de um caminhão-pipa daquele e jogar de qualquer uma água contaminada, uma água com metais pesados ali, eu não posso fazer isso também. Então, essa água tem que ser tratada. Então, vamos tratar ela para aqueles fins, né? O que eu vou fazer com ela? Vou fazer isso. Então, qual a água que eu tenho que ter, pelo menos aqui, para considerar uma água boa para fazer isso? Aí sim, aí você faz uma análise nela, né? E você vai fazer aí esse tratamento para esse fim, tá ok?
Alguma dúvida aqui? Algum comentário? Segundos. Não. Ok, podemos tocar. Se tiver dúvidas, perguntas, pode ir perguntando, tá? Durante a aula que a gente vai parando aí, vai conversando. Deixa eu falar sozinho, não, né? Vocês estão deixando eu falar sozinho aqui. Tudo bem? Então, aí aqui nós temos as fontes, né? As principais fontes, não coloquei todas aqui, mas nós temos as principais, né? Então, você olha para essa água aqui, uma água bonita, né? Aí tem uma parte, a primeira imagem aqui, a gente tem aqui um lago, né? Uma coisa bem natural. Em volta dela tem uma bela de uma vegetação, né? Se a gente pode pensar nisso, né? Onde tem água tem vegetação. Se tirar a vegetação, de repente você fica sem água, né? E talvez vice-versa também. Se você tirar essa água, essas vegetações também vão embora. Vai virar aí um deserto aí seco. Então, uma depende da outra. Estamos ali, ó, né? E essa segunda imagem, você está vendo que vem uma água de tipo uma cachoeira, né? Mas está aí, ó, né? Se tira dessa... Há fontes de água para tratamento que é desse tipo aqui, dessa segunda figura. Por quê? Porque são as fontes, né? O que é que se faz com essa fonte? Faz uma análise, e essa análise tem que ser feita, assim, praticamente diariamente, quando você está precisando utilizar dela. Porque a água vem ela não é parada ali, né? Ela vai juntando, vai em águas correntes, e aí vai passando por vários ambientes. Né? Talvez você tenha uma água aqui que tem um certo tipo por exemplo, de poluentes, né? Que no outro ponto não tem. Né? Então, ainda o exemplo aí, por exemplo, o Rio Tietê. Se você chegar na cidade de Tietê, dá para você navegar dentro daquele rio, chamado Rio Tietê, que a gente conhece aqui, né? Que é essa tirinha, né? Se você tiver... se você ver, por exemplo, uma imagem do Rio Tietê, de aérea, você vê que uma imagem só tem aquela tirinha, né? O rio não era aquilo ali. O homem foi quem fez o rio ficar daquele jeito. O rio tinha espaço, né? Isso aí quem viveu essa geração da não contaminação dessa água desse rio, ele tinha ali né, esporte, né, navegação, tinha banhos no final de semana, o pessoal se juntava ali, tinha clube, né? Então eles tinham essa água aí como água boa para ser utilizada ali, muito para o lazer, né? E aí, né, foi contaminando e o homem precisou fazer precisou não, o homem fez porque tinha que aumentar o espaço para fazer vias, né, de automóveis, e aí fez o que fez no Rio Tietê hoje. Mas na hora que você sai dessa parte urbana aí, você tem o rio aí com uma extensão grande, né? Mas eu não vou poder utilizar dessa água e começar a tomar ela de qualquer jeito também, né? Eu preciso fazer uma análise. Então, o Rio Tietê é assim, você pode fazer uma análise lá na nascente dela, ela existe uma certa composição ali. H2O está ali, mas poluentes, né, presença de minérios, então você vai ter um resultado ali. Você entrando dentro da capital aqui, você já vai ter outro resultado dessa análise. E se você for lá para o final, né, e até chegar a hora de ele encontrar com outras águas, você vai ter com análise você vai ter né, outra composição, certo? Então, o que conclui aqui? As águas não são iguais todas que estão ali. H2O vocês vão ter em todas, né? Então, por exemplo, se eu pegar qualquer tipo de água e fazer a destilação dela, aí sim, você vai ter lá H2O. Vai dar mais trabalho em uma, mais trabalho em outra, porque dependendo da composição, você vai ter que melhorar essa destilação sua, né? Você não vai poder fazer uma destilação e vender dessa água destilada e dizer que é água destilada sem fazer uma análise. Então, tudo que a gente faz com a água, a gente tem que fazer uma nova análise, né? Então, antes enquanto está em processo de deixar essa água pura, né? No caso, no processo de destilação, e depois, né, da destilação feita. Então, você tem que pegar na fonte, utilizar dessa água e depois você desprezou dela, desprezar entre aspas, né? Você não vai jogar de qualquer jeito.
você vai ter é feito lá outra análise, e aí você vai ter uma nova composição, certo? Então, as fontes são diversas, né? Está na natureza, né? Geralmente em região de matas. Se você dificilmente você vê um rio no deserto, né? Essa água aqui, você não vai ver essa água aqui, essas três imagens aqui, você não vai ver essas três imagens, por exemplo, no deserto. Tá em volta de vegetação. Por exemplo, quem quer curtir cachoeira sabe que vai para dentro do mato, né? E aí você tem uma bela água lá. Eu devo tomar dessa água da cachoeira, o jeito que está aí? Alguém pode responder? Eu acho que não, né, professor? Não, né? Porque se eu não sei o que tem na água, né? De repente eu tomo essa água e ela está lá cheia de micro-organismos que vai me fazer Ela não mal, está né? tratada. Aí vai levar para o tratamento. É isso aí. Tudo bem? Podemos passar para a próxima? Sim. Ok. Então, é assim, ó. A abundância desse bem é alta, lógico, né? Cerca de 2/3 de toda a superfície do planeta é ocupado por água, né? Nesse contexto, é possível que alguém diga que, por exemplo, que nunca teremos danos por exemplo, no abastecimento, né? No abastecimento de água. Já que tem tanta água, não vamos ter danos, né? Ou seja, não vai faltar água. Então, contudo, né, o problema é que desses 2/3 da superfície, apenas 3%, né? Então é pouca coisa, né? 3% são águas doces, né? Ou seja, possível da captação para tratar. Ou seja, você precisa, você só tem 3% disso aí. Mas vamos lá ainda, né? Tratar aqui em estação de tratamento de água, nós chamamos isso aí de ETA, né? Estação de Tratamento de Água. Isso aí vocês, né, que for fazer provas, por exemplo, prova do Enem, geralmente eles, dependendo da prova, no contexto de que estão trabalhando lá na questão, eles não colocam lá estação de tratamento de água, eles colocam e dentro do contexto, lógico. Se não estiver fora do contexto, ele vai ter que explicar esse ETA aqui, né? Mas quando está realmente dentro do contexto, ele só coloca essa sigla aqui, né? Que é o ETA, certo? Sabe que aqui é Estação de Tratamento de Água, ok? E posterior consumo, né, humano. Então a gente só tem isso aí, esses 3%, que a gente pensa, né, em ter essa água para consumo. Mesmo assim, né, ela ainda é muita coisa. Mas a gente deve utilizar dessa água de qualquer jeito, desperdiçar a água, porque já que a gente tem muito, né, não é isso que ele fala aqui, é abundância aqui, ó. Aí deve usar ela de qualquer jeito? Não, né? Então, até na hora da gente fazer essa coleta aqui, para fazer o tratamento, a gente só vai fazer essa coleta o que realmente está precisando fazer esse tratamento para ser utilizado, né? Não vai pegar água de qualquer jeito e levar, porque faz falta, né? O tempo todo é feito aí um trabalho né, como estão as represas, né, que faz esse tratamento, para ver como ela está, se ela tem condições de ser retirada. Chega uma hora que a represa vai sendo tão consumida essa água que não, digamos, a água que entra na represa não compensa a que é retirada. E aí eles têm que fazer um balanceamento nisso, né? Se não der para tirar, eu vou buscar em outra fonte. Vou deixar essa fonte aí por enquanto para ela se repor, né? E se ela for tirar e não tiver reposição das águas naturais no processo natural, aí vão ficar sem água, né? Em 2014 nós tivemos problemas aí, sério, né? Os governos teve que correr atrás aí de novas alternativas para coisas que eles nunca fizeram, eles tiveram que correr atrás, porque nós tivemos uma estiagem muito grande e aí o consumo de água, né? Já é assim, calor, já tem
a possibilidade, né, de gastar mais água. Agora, você imagina calor, falta de chuva e todo mundo consumindo e sem reposição da água, né? O que vai causar aí, certo? E aí, 1% dessa água é que nós estamos acessíveis a ela, para o consumo. Desses 3%, né? A gente só tem 1%. Então, pode ser muita coisa, mas pela população mundial que temos até hoje, né? Pode ser pouco, né? Então, se a gente for, então a campanha de maneira de utilizar a água, aproveitar a água é imensa, né? Tem país que já está sofrendo muito com a falta de água, certo? Então, a luta do ser humano, né, é gastar menos com consciência, né? Não ter desperdício e para sobrar aí para as novas gerações, né? Porque não adianta a gente gastar tudo que tem no planeta e chegar uma hora que vamos fazer o quê, né? Já imaginou já faltando água e chegando aí a escassez total? Vai ter vida ou não vai? A vida vai ser exterminada ou não vai? Vai, né? Certo? Para a bio, precisamos de água. Certo? Próxima, por favor. Então, para essa pequena porcentagem de água, existe um procedimento de tratamento. É isso que a gente está conversando, que na próxima nós vamos passar todas as etapas, né? É necessário para que a saúde da população seja preservada, ou seja, não existe saúde se não tiver aí as condições de fazer esse tratamento da água, certo? Para fazer essa distribuição, né? E essas águas são tratadas na estação, que é a ETA. Isso é um processo, digamos assim, uma estrutura industrial, né? Não é coisa assim simples que a gente pensa, é uma estrutura mesmo, né? A cada 10 anos, a tendência é eles mudar muitos desses equipamentos, né? Porque são novos equipamentos, né? Que aí vai dando mais condições de tratar melhor e um tempo menor também, né? O tratamento de água, ele considera muito, né, o tempo, porque ele precisa disso rápido, né? Então, por exemplo, quem começa a trabalhar na tratamento de água todos os dias, aqui, vamos falar da Sabesp, ele começa às 10 da noite, né? E aí vai até 4 horas da manhã, ele já tem que ter toda a água tratada, fazer essa distribuição, atender a todos, né? E aí, atender só as casas, a população civil, não, eles vão para a indústria também. Essas águas vão parar em todos os setores, né? O sistema produtivo também. Então, se não tiver essa água tratada aí, pronta para começar o dia, para tudo, né? E a gente sabe qual é o drama de faltar água em casa. Faltou um dia, já é problema. Agora faltou 3, 4, 5 dias, já pensou? Né? As indústrias, a mesma coisa. Ela precisa produzir, ela precisa da água. Ou para caldeira, ou para produzir como solvente, como matéria-prima, está ali. Então, vai estar presente, certo? Então, só para dar mais parecer melhor aqui, né? O tratamento de água, ou seja, é um longo processo, né? De transformação pelo qual a água passa. Então, ela passa por um processo muito grande, né? E aí falamos das etapas. Quando você começar, cada etapa, quando eu for aproximar, quando eu passar cada etapa, né, do tratamento, a gente vai ver qual é o processo de cada uma passa, né? Professor, Oi. essa hidratação da água até chegar a gente, demora muito? Então, é assim, né? Porque a Sabesp, 10 anos atrás, não, vamos falar assim, início dos anos 90, começar de lá. Ela está com uma dificuldade muito grande de fazer essa distribuição, ou seja, captar, né? Passar por todo esse processo até chegar a hora da distribuição. Então, o que é que elas fizeram? Alguém foi lá na Alemanha e compraram novos equipamentos, né? E aí foi montado todos esses equipamentos, e aí eles tiveram aí
digamos assim, um ganho de tempo muito grande. E vazão também. A vazão é a quantidade de litros de água que é tratada. Mas é assim, eles fazem tem etapas que ele faz um pré, né, e deixa preparado para outras etapas. Então, dependendo aí, passa água assim para chegar até nós, 2 dias, digamos, né? Ele vai captar e aí vai deixando aquelas etapas até chegar na última. Essas etapas de uma para a outra, de diferença de muito tempo, é mais a físico, né? É a parte física da água. O que é a parte física do tratamento? É na hora que vai captar, né? E tirar as impurezas sólidas dali, né? Até chegar ao último tratamento, isso aí eles estão fazendo isso em 24 horas, eles conseguem fazer isso aí. Mas eles trabalhavam, antigamente tinha muita falta de água. Porque eles tinham que, às vezes, fazer a operação, dividia em sessões, né? Hoje não, eles têm equipamentos aí super avançados, que quando ele faz esse pré-tratamento, que são as primeiras etapas, já começa às 10 horas da noite, 24 horas da manhã, já tem água tratada para o município de São Paulo inteiro, né? Então, imagina a rapidez disso. Mas para ele fazer essa rapidez, ele tem que estar bem preparado ali. Então, isso eles já estão, né? E aí, a tendência é o quê? Melhorando, porque eles vão mudando de equipamento, né? E para dar melhores vazões, e aí a gente tem mais água tratada em menor tempo, né? Mas aí você pode pensar em mais ou menos em 24 horas, né? Por exemplo, se ele faltar uma água numa represa e eles precisam ir para outra represa, ele tem que fazer uma análise ali naquela água, para ver que situação ela está. Na hora que ele começa a captar ela até chegar à estação de tratamento, ele já passa por um tempo ali. Mas a rapidez de funcionamento, do lado operacional, é rápido, né? Porque eles têm equipamentos bons para isso. Então, eles conseguem por causa disso. Mas você pode imaginar, dar uma água, digamos, de princípio, na hora que você começa a captar essa água até a hora de distribuir, imagine 24 horas para isso, certo? Até chegar nas nossas torneiras, né? E que chega na nossa torneira, chega novinha a água, né? Você já viu de manhã cedo que você abre a torneira, né? Tem filtro que mostra no próprio copo. É interessante. Ele coloca um produto chamado cloro, né? E às vezes a gente recebe essa água de manhã cedo, quando a primeira vez que a gente liga a torneira lá, você vê uma água ali que está uma substância branca ali, né? Diluído na água. Então, aquele leitoso ali é fruto do tratamento. É necessário, certo? Eles estão fazendo aqui que é necessário. E ainda tem pessoas que sentem o cheiro dos produtos que eles colocam, né? Tem local que você sente o cheiro do cloro. Ele subsai no tratamento. E aí depende de uma empresa, por exemplo, que vai trabalhar com produtos que não pode ter presença dessa substância. Ele vai fazer direto da torneira? Não, né? Ele vai ter que fazer um processo também de tratamento para aquilo que eles estão fazendo. As empresas fazem muito isso aí porque ela precisa retirar de alguns elementos ali, algumas substâncias que estão ali, para deixar ela do jeito que ela precisa utilizar dela. Certo? Tudo bem? Mais alguém, além da Gemily Cristina? Mais alguém? Pode se manifestar, pessoal. Sinta-se à vontade, a aula é de vocês, né? Estou aqui administrando, mas a aula é de vocês, certo? Próxima tela, por favor. Então, aqui nós já estamos, né, de frente aqui de uma estação de tratamento. Olha aqui, ó, o primeiro processo que eles estão fazendo aqui está vendo dessa água aqui, ele já está no ambiente, que eles já vão começar a fazer o tratamento, né? Então, aí só vou detalhar isso aqui quando eu chegar mesmo nas etapas. Mas isso aqui praticamente, isso aqui já é uma etapa. A partir daqui, essa água tem que sair limpa. Tem que sair tratada, né, digamos. Certo? E aqui tem alguns gases, né, que a gente utiliza dela para fazer não a água com gás, né, mas fazer algum tipo de tratamento, né? E aí nós temos aí 3 tipos de tratamento que tem a atender
né, é obrigado por lei a atender, né, diversos aspectos. Então, por exemplo, a parte higiênica do tratamento. O que é isso? Então, você tem aqui a primeira, digamos, tem que atender, né, a esse aspecto, que é, por exemplo, a parte higiênica, certo? O que é isso? É a remoção de bactérias, né, protozoários que tem ali, vírus e outros micro-organismos, certo? De substâncias nocivas, se tem substância nociva na água, às vezes essas substâncias nocivas, por exemplo, são nós que causamos, né? A maioria delas somos nós mesmos. Através de quê? Do sistema produtivo, né? Das nossas atividades, certo? Às vezes tem redução ou excesso de impurezas, né? De teores elevados de pH, né? E de compostos orgânicos que estão ali. Então, a parte higiênica, ele já começa, é uma etapa, não é uma etapa, mas é um aspecto dela. Dentro desse aspecto, existem as etapas, certo? Então, eu tenho que remover, eu pensar na água, eu já estou começando a pensar no aspecto de limpeza, higiene, né? Então, eu tenho que fazer essa remoção, eu tenho que remover bactérias, tenho que remover protozoários, tem que remover micro-organismos que eu nem sei o que é, nem vejo a olho nu, eu preciso fazer uma análise nessa água para ver, é isso? E aí eu vou saber o que eu vou utilizar ali para fazer isso, para fazer essa operação, certo? Diante disso aqui, nós temos o quê? Os produtos químicos, né? Os produtos químicos estão aí para auxiliar. Quem vai fazer isso aí, certo? Tratar a água quimicamente, né? Nós podemos dizer que a água é tratada físico, no seu estado físico, a gente tem que ver ali, né, o que essa água tem ali, no seu estado físico, químico, né, com tratamento, todas as águas passam por esse tratamento químico, e o tratamento biológico, certo? E são os aspectos, certo? Meninos, meninas? Então, vamos ver outro aspecto aqui, vamos lá para a próxima tela, por favor. Então, aí nós temos estético, né? Quando a gente fala estético, o que é que a gente imagina? Hã? Belezas? Belo, né? Então, a água tem que ter aparência boa. Então, aí começa a vir o quê? A correção da cor, né? E, posterior a isso, sabor e odor. A água tem que estar, né? Dependendo da cor ali, essa água tem que estar limpa, transparente, né? O sabor, quando ele fala que a água não tem sabor, a água tem sabor, né? Não tem sabor, assim que ele fala água destilada, H2O, né? Que ele fala que a água não tem sabor, mas a água tem sabor, tem os minérios ali. Dependendo da fonte, uma água é melhor do que a outra, né? Dependendo do tratamento, a água pode ficar melhor do que a outra, certo? E o odor, né? Que é o cheiro forte, por exemplo, a gente passa pelos córregos aí das ruas, a gente sente aquele cheiro forte, cheiro às vezes de fossa mesmo, né? Você vai no interior, você passa por um córrego, um riozinho, que eles chamam de riozinhos, né? Você passa ali, você não sente esse cheiro. Você sente o cheiro de mato, menos aquele cheiro forte. Porque naquele ambiente não tem esses nocivos lá dentro, né? Então, substâncias, somos nós que jogamos nesses rios, né? Imagina São Paulo sem nenhum prédio aqui, sem nenhuma casa, sem nenhuma empresa. Fosse só mato. O que seria desses rios, né? Estava aí todos aí. Com água limpa, né? Mas não vou tomar dessa água. Mesmo assim, não vou tomar dessa água, certo? Eu tenho que fazer um tratamento para tomar dela, porque aquilo lá, onde tem água tem vida, então essa água tem micro-organismo. Algo que eu não devo utilizar dele, né? Tá ok? Tem a parte econômica, o aspecto econômico, né? Que é a redução de corrosivos, por exemplo. A água tem que ficar mais, assim, com a presença de água boa, sem gastar muito, né? Então, nós temos, por exemplo, a presença de ferro, né? De manganês. Então, a gente tem que, quem for fazer esse tratamento, se precisar realmente eliminar 100%, ele tem que eliminar 100%,
né? Isso aí há um custo, então a gente chama a parte econômica. Então, para a Sabesp, hoje está sendo muito mais fácil, é bem mais fácil hoje ele fazer o tratamento de, digamos, de 1 milhão de litros do que nos anos 90, por exemplo. Né? Tecnologia novas, né? Eu falo dos anos 90 porque eu lembro bem que eles deram uma parada, inclusive ficou faltando água em muitos locais aqui da cidade de São Paulo, que eles estavam trocando os seus equipamentos. E aí eles anunciavam, né, no rádio, em algum local, que naquele dia, em alguns locais ali, ia faltar água, certo? Por quê? Porque eles iam trocar as bombas, né, os maquinários dele lá, os equipamentos dele, né? E aí ele precisa disso. Eu quero uma água boa, higiênica, né? Com boas condições, estética boa, mas com economia. Tem que pensar no lado econômico. Porque já pensou se para liberar essa água para uma população de 12 milhões de pessoas, né? Que toda essa região aqui de São Paulo praticamente chega a isso, sem ter uma técnica boa aí. Passando uma semana para tratar essa água. Não dá, né? Então, tem que pensar também no lado econômico, né? É aquela coisa, as empresas correm atrás, uma das coisas é o lado econômico. Menos gastar, melhor. Certo? Então, assim, existe o acompanhamento público, né? Quando, por exemplo, a Sabesp, quando ele faz a coleta dessa água, ele tira a amostra. E essas amostras, além de ela fazer os laudos, ela guarda por alguns, realmente não sei qual é o tempo que ela tem que guardar, mas ela guarda essa amostra em algum local, registrado tudo ali. Eles criam de um rótulo que ele conta toda a história daquela água, daquela fonte, daquela amostra lá, né? Então, essa amostra tem que representar toda aquela água que eu fiz essa coleta. Então, às vezes, eles tiram, a cada momento que estão retirando, ele tira uma amostra. E dessa amostra, ele vai para o laboratório e é feita a análise. Da análise é feito um relatório, né? Esse relatório é o quê? Lá vai estar o laudo dessa água, certo? Eles não jogam, porque se existir aí, por exemplo, uma fiscalização pública, eles têm como mostrar isso, né? Isso as empresas fazem também, né? Quando elas usam-se da água para fazer algum tipo de alimento, ou um remédio, sei lá, que o ser humano vai utilizar disso, ingerir de uma maneira ou de outra, eles vão ter esse lote como se fosse um lote de uma matéria-prima ali, né? Então, ele conta toda a história daquela água que ele fez, que ele preparou essa substância, nesse material que ele está trabalhando, né? Que ele acabou de produzir e vai para o mercado, né? E quem vai consumir? O povo, né? Então, se der algum problema, ele sabe de onde veio aquela água, que é uma da matéria-prima que ele está ali. Então, isso é uma coisa bem rotineira, o tempo todo isso. A gente não vê porque a gente não está dentro desse sistema. Quem está, quando alguém, pode ter certeza, vocês vão cair numa empresa aí que vocês vão ver esse tipo de coisa, essa rotina, né? A água aqui, essa água está boa, qual é o teor dela, né? Qual é a concentração disso, precisa eliminar aquilo, vamos melhorar essa água, está boa, né? Alguma coisa vocês vão ter que vão acabar caindo digamos, num setor desse, né? Tá ok? A próxima, por favor. E aqui a gente tem alguns produtos químicos, né? Que fiz aqui um pequeno resumo, que não dá para a gente chegar a todos aqui, que está bem miudinho, né? Mas são os produtos químicos usados no tratamento de água. Então, por exemplo, assim, todos são importantes, dependendo do que vai fazer, né? Então, você precisa de um antioxidante, você vai utilizar dele, né? Mas o básico mesmo, você vai utilizar ali, por exemplo, sulfato de alumínio, né? Aqui nessa primeira lista aqui, imagem que você vê, né? Por exemplo, esse sulfato de alumínio, cal hidratado, né? Que é o óxido de cálcio. Isso aqui vocês fazem no laboratório. Todo ano, os alunos, quando vêm para o laboratório, fazem essa operação.
O cloro, né? A gente utiliza o cloro também. O flúor, né? Hipoclorito de sódio, né? Hipoclorito de sódio tem a ver com o cloro, certo? Só que às vezes você precisa dele em solução, então você tem ele em solução. Então, são, né, substâncias ali que a gente utiliza dela, né? Então, quando vocês voltarem no presencial, a gente vai trabalhar, né, eu e a professora Edjane vamos trabalhar o tratamento de água. A gente vai tentar fazer o máximo aproximando a estação de tratamento, certo? Então, a gente vai ter a bombinha aqui para puxar essa água, né? O filtro, né? E até chegar a hora de vocês dizer, eu vou experimentar dela, dá para tomar dessa água, né? A gente aqui no laboratório a gente faz o seguinte, pega a água da torneira e ela antes vai passar pelo processo que você vai deixar ela suja, digamos assim, e vamos fazer o tratamento dela. E se você quiser trazer lá da fonte também, a gente faz também da fonte. E aí, só que da fonte eu já não posso garantir muito, porque a gente não tem aqueles produtos de você colocar lá e vamos tomar dessa água. Mas se você pegar uma água da torneira e fazer uma encenação que ela está suja, você saber o que vai colocar ali, na hora que você fizer o tratamento dela, você pode tomar dessa água. Aí foi o que a professora falou ontem, né? Ela acompanhou, inclusive eu acompanhei também a aula, eles fazendo aquele tratamento da água ali. Ele sujou a água, né? Jogou um pouquinho de terra e deixou a água um pouco ali vermelha junto com terra. Depois ele filtrou, né? Fez o trabalho de tratamento e dali dá para você fazer o quê? Controle de pH, né? Que a gente tem que tomar água com pH adequado, né? Não vamos pegar qualquer substância e absorver ela sem pensar no pH. E aí uma das preocupações também do tratamento de água é o controle do pH. Ela não pode ser distribuída sem passar por esse processo, certo? São processos rápidos porque eles estão preparados para isso, mas são muitos processos. Então, só de etapas, vocês vão ter, nós vamos trabalhar com 9 etapas aqui. E cada etapa pode ter mais de um processo, certo? Então, etapas com processos, ou um processo, mas estamos ali, né? A gente não pode pensar, começou aqui, terminou lá, está pronto, vamos distribuir água. Não, né? Tá ok? A próxima, por favor. Ok. Então, aqui a nossa próxima aula, né? Então, etapas no tratamento de água para uso doméstico e no sistema produtivo, certo? Então, nós temos essas 9 etapas aqui, vamos dar até a final, certo? Então, isso vai ficar para a próxima aula. E próxima tela, por favor. Tá. Então, a nossa referência sempre, né? A gente sempre lembra dela, né? Que é a proposta curricular do Estado de São Paulo, certo? É o currículo em ação, né? Ciência da natureza e suas tecnologias. Material também, que é lá do sistema de mídia, né? Falando em sistema de mídia, vocês, toda segunda-feira, às 18 horas, tem aula de química lá no CMSP, e nós estamos acompanhando, né? Então, é importante vocês, digamos assim, é de extrema importância vocês assistirem essas aulas, né? E aí você pode interagir, eles estão ali, é o que é meia hora de aula, mas a aula deles é preparada para quê? Para que o aluno participe ali, né? No final da aula, pelo menos uma vez o aluno participou, certo? Então, entra no sistema de mídia na segunda-feira às 18, se mudar o horário, geralmente a escola sempre manda o horário para vocês, né? Então, vocês, na segunda-feira, sempre dá uma olhadinha, e ali você tem o horário da semana inteira de todas as disciplinas, tá ok? Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou passar para vocês Então, nós paramos com essa aula aqui, mas vamos continuar um pouco aqui para passar sobre a aula que vocês tiveram a semana passada, certo? Então, só vou passar, assim, as questões, né? Dar uma lida aqui nas questões e ver o que o aluno fez, né? Relembrar o que vocês fizeram lá no formulário. Lembrando, tem aluno realmente que está colando diretamente do texto.
vocês têm a aula, né? Que a aula está lá gravada no formulário, e você tem o texto. Eu sempre mando aquele texto para vocês, acompanhando. É importante mandar o texto, mas não façam cola do texto nas perguntas. Respondam, mas respondam, né? Com consciência. Eu sei que está certo, está no texto, está certo, tudo bem. Mas que vocês tenham ali o saber responder com vocês mesmos, a sua própria palavra. Tem coisa que você vai lá direto, tudo bem, mas tem coisa que dá para você trabalhar aquela questão. Tudo bem? Eu falo isso porque vocês vão se deparar com provas, né, de Enem aí, que vai exigir isso de vocês. Tudo bem? E você vê que as nossas questões aqui são questões bem diretas, né? Inclusive, quando você chegar no terceiro ano, a gente tem que trabalhar com questões aí que mais, assim, um pouco mais textualizada, né? Contextualizada, mas com texto maiores, certo? Que dê para você tirar as informações desse texto. Então, acostuma trabalhar com questões que você mesmo possa desenvolver, mesmo olhando para aquela que está ali, diretamente. Tá ok? Próxima, por favor. Então, a gente vai fazer um breve aqui, né? Um breve acompanhamento. Então, é assim, as questões da aula passada, né? Que a professora passou para vocês, como comentou com vocês. Então, por exemplo, deu o significado de água potável. Alguém lembra, sabe? É bom você saber o que é, do que lembrar. É melhor saber o que é, né? Não decora, mas saber o que é. O que é água potável? Duas, três palavras já resolve isso aqui. Aquela que a gente pode usufruir para beber e tem outras funções também. Assim isso. que... Então, aí fala assim. Ficou lá no reporte, professor. Oi? Pode falar. Fala, Luan. Não, já falei, aquela que serve para beber e tem outras funções. Isso. É isso mesmo. Você perguntou, o que é água potável? Água própria para beber, certo? Agora, essa água própria para beber, ela pode ter passado por um tratamento, certo? É aquele caso, a água vir lá da fonte, ela é boa, ela é potável, mas ela não está totalmente própria para beber, que a gente precisa saber se tem micro-organismo ali, né? Então, a gente tem que ter consciência para dizer, olha, essa água realmente é potável, vou beber dela, vou usar dela. É isso mesmo. E o que é água mineral? Né? A questão 2 aqui. Água mineral. Isso é uma questão também direta, né? Não precisa muita... Tem que vencer a água mineral. Alguém pode responder? Mais alguém? Não, todo mundo junto, senão vai... Hã? Então, vamos lá. Então, essa água mineral, por exemplo, são aquela água que brota lá diretamente da fonte, né, do subsolo. Né, onde se arrasta ali os minerais que estão presentes naquele ambiente. Então, você pode ter uma água numa fonte com um mineral mais concentrado que em outras, né? Então, quando ele fala água mineral, quando eu falo eu vou tomar água mineral, é isso mesmo. Eu estou tomando água potável, mas que tem alguns minérios ali. É adequado para eu tomar dessa água e essa água ser uma água boa para beber também, né? Não é questão de você pôr uma água mineral, mas se ela tiver, por exemplo, muita concentração de um minério, ela pode ter digamos dizer, um gosto diferente que outro. Então, ela é mineral, mas ela tem que ter aqueles minérios adequados, né? Então, por exemplo, tem empresa que trabalha com caldeiras, ela tem fonte de água ali para trabalhar com a caldeira, mas ela precisa de eliminar alguns minerais que está interferindo, né, na sua boa, digamos, para que essa água seja boa para aquele fins, ela precisa eliminar esses minérios. Porque a água, por exemplo, chamada água pesada, né? Ele vai ter que eliminar para quê? Para a caldeira funcionar com mais facilidade. Porque se tiver muito concentrado ali, por exemplo, de minérios de cálcio, de outro minério um pouco mais pesado ali, ele vai ter que eliminar, porque senão a caldeira dele vai ter problema na hora de formar vapor. Porque a caldeira precisa de quê? O aquecimento da água e que essa água gera, né, vapor
para mover a caldeira. Se ele tiver muito materiais pesados ali, ele vai ter que aquecer muito mais a caldeira dele do que uma água mais, digamos, mais leve, né? Então, ele precisa eliminar alguns minerais ali, tá ok? Então, os minérios sempre vêm junto com a água quando a gente tira essa água da fonte, tá ok? E a água contaminada? É Isso água simples, né? suja. Isso aí, né? Água Pode de falar. esgoto. Fala, Gêmeo. Gemily. Água contaminada. Jamile. Água suja, é aquela água que a gente não pode utilizar para nada. Isso, né? A maioria das vezes que contamina a água somos nós, né? O ser humano, com nossas funções aí, né? Nosso trabalho, né? Então a gente acaba contaminando a água, certo? São água imprópria para ser usada, para ser bebida. A gente não pode pensar em água. Tem presença de compostos orgânicos, né? Metais pesados, aí você não vai utilizar dessa água de qualquer jeito. Está contaminada, né? Aí sim, aí precisa ter uma consciência muito grande fazer o tratamento de uma água dessa para ela ser utilizada, porque eu já sei que ela está contaminada, né? E às vezes eu passo ali e eu não vejo que ela está contaminada. Quem vai saber disso é a análise. Então, a presença da análise da água é o tempo todo, né? Inclusive, as empresas, ela faz isso nas suas fontes. Ela busca, ela põe lá, por exemplo, uma análise diária naquele setor ali, para ver as condições da água que ela vai retirar. E aí ela passa pelo processo de tratamento adequado. Ok? Então, quais são os principais poluentes da água? Por exemplo, de todas as águas que a gente tem por aí. O petróleo, não sei se é assim que se fala, esgoto doméstico, e eu não sei mais não. É isso mesmo, né? Tem por exemplo, substâncias químicas, né? Quem joga com substâncias químicas somos nós, né? O petróleo que você falou aí, né? Se você tem uma água ali, você jogou um pouco imagina o petróleo cru e até o derivado dele, né? Você já contaminou a água, certo? As ações, né, na agricultura, né, que eles usam muito digamos, de venenos lá e joga nessa água. Não é que ele joga direto, mas se essa água estiver no solo, ela vai ser arrastada, né? Tudo que está ali vai ser arrastado para essas fontes. Certo? Por favor, a próxima. E aí nós temos aqui, né, aquelas questões verdadeiro ou falso. Essas questões é boa para vocês pensarem um pouco nela, porque é aquela que vocês não querem errar de jeito nenhum, né? São duas alternativas, ou certo ou errado, né? Eu não tenho 4 aqui para dizer, eu vou chutar nessa, que eu tenho dúvida. Não, eu tenho que saber, porque eu tenho que responder se essa questão aqui, se ela é realmente verdadeira ou falsa, né? Então, aqui, ó, a contaminação da água dá-se pela introdução de micro-organismos, substâncias químicas e ou resíduos no meio ambiente, numa concentração superior para desequilibrar as características desse meio. Tá? É falso ou verdadeiro? Essa aqui. Verdadeira, né? Quando você tem... É a quinta, ó. Então, ela é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Alguém pode responder? Que é isso, né? A contaminação dá-se pela introdução, geralmente pela introdução. Micro-organismo. Esse micro-organismo, ele é natural, mas não é obrigado que ele esteja naquela água, né? Ele vai se apossar ali, né? Porque como a água é meio de vida, ele vai se apossar dela, certo? Substâncias químicas, somos nós que jogamos lá. Então, é a questão 5 verdadeira. E a questão 6, a água do mar é doce, porque tem muito cloreto de sódio, que é o sal comum usado na cozinha. Isso aqui é certo? É falso. É falso, Falso. né? Uhum. Ok.
Próximo, por favor. E a 7. Para retirar sais minerais e outros produtos dissolvidos. Verdadeiro. Ah, já chegou lá, destilação, né? A gente precisa destilar essa água. Então, verdadeiro. E a 8, que é a última? Verdadeiro. Ok. Verdadeira. Ok. Meninos e meninas, alguma dúvida? Não, né? Nenhuma. Tá bom. Ó, a próxima aula a gente vai trabalhar com as etapas, tá? Dê uma lida em casa sobre isso aí. Vem para aula assim, já, né? Já sabendo que vai cair, a gente fala, né? Vem assim já com alguma carga de conhecimento sobre o assunto, né? Tudo bem? Então vem aí ler um pouco sobre etapas de tratamento da água. Você não vai ficar livre nunca disso. A água vai existir sempre na nossa vida. Não existe vida sem água. Na hora que ela faltar, estaremos longe daqui, viu? E vamos ter economia, ter consciência do uso dela. Usar, mas com consciência, certo? Então, nós paramos hoje. Alguma dúvida, vocês podem enviar pelo PV, que a gente vai resolvendo as questões, tá? Na próxima aula, que a próxima aula vai ser a aula 5, né? Que vai ser as etapas, tudo bem? Então, paramos aqui e até mais.